Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola, sempre aqui na Rádio Transforma e na companhia do meu caro amigo Fernando Jorge. Viva Fernando Jorge e do António Moreno. Então, a frase da semana é: trio de ases, Benfica, Sporting e Porto voam alto, Braga fica pelo empate. Vamos primeiro à Champions, onde o Benfica, de forma categórica, venceu o Real Madrid por 4-2, com o golo de Trubin a voar pelos centrais na última jogada. O Sporting foi também vencer o Atlético de Bilbao nos últimos momentos com o golo de Alisson por 3-2. O Porto venceu o Rangers em casa por 3-1 e o Go Eagles empatou com o Sporting Clube de Braga por 0 bolas. Também falar na Liga Betclic, mas antes de irmos à Liga Betclic, aos jogos principais, sendo que o Sporting venceu o Nacional por 2-1 e o Tondela empatou num terreno muito difícil, também a 0 bolas, com o Benfica. Então, jogos da jornada 20, Vitória de Guimarães 1, Moreirense 0. O Santa Clara perdeu em casa com o Estoril por 4-2, sendo que o treinador foi despedido precisamente neste fim de semana. O Rio Ave perdeu diante do Arouca em casa por 3-0. Alverca e Estrela da Amadora empataram a 1 bola. O Gil Vicente, de forma categórica, venceu o Famalicão por 5-0. E, como disse, o Sporting venceu o Nacional por 2-1. Vamos primeiro à Champions. Fernando Jorge, o Trubin voou pelos centrais. Benfica, que podia ter ganho por 7-2, acabou por passar ao play-off da Champions, arrecadou mais alguns milhões. O que é que tu achas? Benfica, de forma incrível, quando ninguém acreditava, passou nos minutos finais com aquele lance do Trubin. Sim, antes de mais, olá para ti e para o Moreno e para os ouvintes que nos vão acompanhar. Sim, era um jogo bastante complexo para o Benfica, o Real Madrid, que é uma equipa de ilustres personagens, não é? Caríssimos, não é? E uma grande equipa, não é? E, portanto, o Benfica tinha 6 pontos e necessitava de ganhar 3 pontos para esperar. E depois não era só isso, era o complexo também, juntamente com outros resultados que o Benfica necessitava que acontecessem. Isto no caso da vitória. Eu vou definir aqui uma situação engraçada, porque há muita gente que acha que o Real Madrid que é o pior Real Madrid de muitos tempos, e não sei o que mais e tudo. E eu vou falar do Benfica, vou fazer uma comparação do Benfica, eu vou fazer no Sporting e vou fazer também no Porto, para acabarmos com esse mito das equipas que são fracas. Aliás, quando o Benfica ganha, as equipas são todas fracas. E quando não ganha, as equipas são fortes. Ora bem, quantos destes jogadores que jogaram no Benfica, ou que o Mourinho escalonou para este jogo, jogariam no Real Madrid? Quanto a mim, 2. Alsnas e o Nicolas Otamendi, a defesa central, porque o Real Madrid está mal. Defesas centrais não é por acaso que sofre estes golos. O Rudiger, que vai jogar agora, está magoado, portanto é um matulão também ali, é um bom jogador, o alemão, e tem mais 2 ou 3 lesões. E, portanto, só para vermos que do Benfica eu escalonava estes 2 com condições para jogar a titulares, provavelmente, no Real Madrid. Do Real Madrid, não vale a pena estar a dizer que os outros jogavam todos no Benfica, né? Ora bem, a começar do guarda-redes até ao fim. Portanto, 9 eram do Real Madrid. Portanto, isto não há vitórias fáceis, nem as equipas são fáceis de ganhar. Não. Todos os jogos são difíceis e nós temos visto. E o Qarabag não é por acaso que esteve na luta até o último minuto também. Praticamente esteve quase apurado para o play-off como o Benfica. Não é? O Benfica, o Mourinho, atendendo a que tinha várias lesões, eu continuo a dizer que tenho dúvidas que o Mourinho, sem lesões, não joga com os mesmos. Ou seja, quando eu digo os mesmos, é o Enzo e o Rios no meio campo. E realmente o Benfica, a partir do momento que meteu o Frederic Almers, a comandante da equipa, é o melhor jogador do Benfica, de longe o melhor jogador com rendimento, ainda ontem mostrou isso, mostrou contra o Real Madrid, mostrou no Dragão e tem mostrado em todos os jogos. Não o tirem dali, por favor, Mourinho, não o tires dali, deixa-o estar ali. Podes arranjar outro melhor que o Barreiros, mas não o que o Banana comprou e em que gastou muitos milhões. Continuo com a minha. Portanto, a equipa do Benfica, esta semana até fui criticado porque disse que a equipa do Benfica que era fraca. Aliás, alguém até que disse que era uma merda, desculpando o termo. Eu nunca disse isso aqui. Nunca disse que o Benfica tinha uma equipa fraca. A única coisa que eu mantenho e que digo é que o Benfica tem duas coisas fracas. Primeiro, o seu presidente, que não vale nada, não é? Além de ser um banana,
para determinadas situações, porque não vem à praça pública fazer pressão como vem fazer os outros, o Vilas Boas e o Barandas, ele remete-se ao silêncio e depois é papado, não é? Portanto, já se sabe. E depois, em termos de aquisições, não é 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4. São 5 anos em que compra jogadores que no outro ano os vai vender. Por metade do preço, ou menos de metade do preço. Isso significa o quê? Incompetência. E, portanto, a incompetência continua. Não é com esta vitória e com um golpe de magia do Trubin, não é? Num grande golo à ponta de lança. Atenção que o Trubin fez aqui um golo de categoria. Não é um golo de sorte, não é uma bola que ele bate na cabeça. É uma rotação que ele faz com a cabeça e uma tolada de um bom cruzamento tenso do Fredrik Alnes Balá, que foi o Alsner que marcou este livro, que se fosse o Sudakov, a bola nem chegava lá, porque ele não tem força para marcar estes livros, porque parece um menino a rematar à baliza. E, portanto, dito isto, o Benfica, se tivesse o MVP do lado contrário, a jogar no Benfica, com o aproveitamento que ele fez em 2 situações de golo, marcou 2 golos, 2 remates, 2 golos, o Benfica teria ganho este jogo à vontade, por 7-2, que era um resultado histórico, não é? Não que o Benfica já não tenha tido resultados históricos com o Real Madrid, é preciso não esquecer que o Benfica, nos tempos do Eusébio, já ganhou este Real Madrid e foi campeão europeu, juntamente contra esta própria equipa. Não há esta equipa do Real Madrid, mas contra o Real Madrid. Portanto, foi um jogo épico, em que o Benfica mereceu, teve a sorte no fim do jogo, com o golo do Trubin, mas mereceu, no cômputo geral, nos 90 minutos, um resultado bastante dilatado. Não conseguiu isso e depois, à última da hora, era preciso mais um golo e então o Mourinho, que devia ter feito isso ontem, provavelmente, se calhar contra o Tondela não fez, mas já vamos lá à frente falar nesse assunto, o Benfica acabou por ganhar os 3 pontos. Aqui, com as lesões, voltando atrás, com as lesões, o Mourinho é obrigado a pôr os melhores nos seus devidos lugares, tirando o Sudakov, para mim, continua a ser uma nulidade. O Dedic é outro também que não aquece nem arrefece no Benfica, contrariamente ao que dizem muitos comentadores. Para mim é um jogador banal, o Benfica tem lá melhor, nomeadamente o Banjá, que é melhor do que ele, ainda ontem provou isso, embora tenha sido substituído mal, e o Sudakov não anda lá a fazer nada, portanto o Benfica, mesmo com esta equipa, consegue fazer esta proeza, não é? Depois, nas maratonas é que é mais difícil, porque é preciso mais jogos e mais consistência em termos de jogo jogado. O Benfica teve alguma sorte, mereceu neste jogo, e portanto passa ao play-off agora e vai jogar com o Real Madrid em 2 jogos. Claro que não será a mesma coisa, porque o Real Madrid agora vai-se avispar mais um pouco. Mas o Real Madrid pode ter aqui uns problemas, porque tem 3 indivíduos com o amarelo, que, como o primeiro jogo é na Luz, a correr um bocado mal, ou o Benfica a fazer outra grande exibição, podem levar o amarelo e não jogar na segunda volta, no segundo jogo. E depende do resultado que o Benfica conseguir. Portanto, está tudo em aberto. No futebol, nunca se pode dizer que uma equipa é muito superior à outra, porque a bola é redonda. E nós temos assistido a isso. Assistimos ao Sporting que ganhou ao Paris Saint-Germain, que é o campeão europeu. Assistimos ao Sporting a ganhar ao Bilbao. Assistimos ao Porto também a ganhar os seus jogos. E, portanto, as equipas portuguesas estão de parabéns. Por isso é que metemos esse título esta semana, porque tirando o Braga, mas com uma excelente carreira também a nível europeu, e para o ranking português, 5 estrelas. É isso que nós necessitamos num campeonato medíocre, num campeonato de uma liga incompetente e de uma liga que só tem indivíduos vaidosos lá à frente, porque não fizeram um mau trabalho na Federação, na Liga, e agora foram todos para a Federação. Moreno, a sorte dá muito trabalho e o facto é que o Benfica esteve quase para vender o Sheldrop e o Sheldrop marca 2 golos e teve uma prestação irrepreensível. Benfica que também não deixou o Real Madrid jogar e começar o seu ataque na fase de construção, jogou com uma mentalidade de clube grande, bastante subido. Temos também o Prestiano, que esteve muito bem, e as entradas de jogadores, como o Benjaki, que deram ar da sua graça. Moreno, este Benfica jogou de forma diferente do que tem jogado no campeonato, ou achas que foi um Real Madrid, de certa forma, deficitário, que permitiu isso? Foi tudo isso. O Benfica jogou... não consegue jogar melhor, mas ali empenharam-se mais, porque o Real jogaram, tiveram a mesma atitude que teve o Tondela contra o Benfica. Estavam a jogar com grande e ponto final. E muda a forma como se reage quando se vai fazer um jogo da Champions é totalmente diferente. A mente do jogador é totalmente diferente. E para eles era o jogo da superação. O Real foi o contrário.
Para o Real, eram favas contadas, para o Real. Eram aí, nem se dignavam, há 3 jogadores, pelo menos, que nem se dignavam de defender. O Mbappé nunca, nem sequer, no gol definitivo, ficaram os dois, ele e o outro parvalhão, ficaram, nem sequer foram, nem à zona intermédia. Para evitar remates de fora. Pronto. O Benfica, de facto, há ali 2 situações que são de pensar. Essa história é o renascimento do Sheldrup. Não sou tanto assim, gosto do puto, ele é pouco resistente, mas é bom jogador. Não sou, o Sheldrup teve sorte também que apareceu um Valverde pela frente. Ele fez o que quis do Valverde. E é uma das falhas aí não concordo com o Fernando Jorge, é que o Real tivesse. O Real tem o Arbeloa e não sei como é que se chama o outro, e o Valverde, não são jogadores, claramente, ou pelo menos não estão em forma. O Valverde levou ali um baile o jogo quase todo, enquanto o Sheldrup esteve lá dentro. O Sheldrup fez dele o que Por quis. isso é que só meti 2 do Benfica. Tens de tirar 2. Era para meter no lugar do Valverde. No lugar do Valverde. É verdade, tens razão. Não, mas há ali, depois as unidades, como não há aquela pressão naquela ânsia e há como é que é dizer, o instinto de sobrevivência, leva a que os jogadores todos eles jogaram, até o velho Sudakov, o tempo que lá esteve, foi mais produtivo do que foi alguma vez a jogar no Benfica, a começar por ontem. O Benfica fez um grande resultado, criou uma imagem que podia ser o início da recuperação. Podiam aproveitar ali para fazer um ponto zero. Bom, vamos lá recomeçar isto. O presidente, o Rui Costa, achava que já era isso. Ele parecia que tinha ganho a Champions na bancada. Mas os processos não são assim. O Benfica teve muita sorte, ainda bem que teve, porque eu, por exemplo, tinha previsto aqui que não íamos fazer 3 pontos, não era? Na eliminatória toda, e foi muito bom, fizemos 10 brilhantemente. Ainda bem que ganhou, mas não acredito nem naquele Benfica eu acredito, porque não acredito na estrutura, não acredito no treinador, nada a dizer mais. O Sporting, de uma forma surpreendente, tanto criticam o Rui Borges, mas o facto é que o Sporting fez um resultado surpreendente, mesmo a acabar, com o golo do Alisson que acabou por sair. Não me surpreende nada no Sporting. Sério. Sporting, e é o que dizes, o Rui Borges, vale mais cair em graça do que ser engraçado. O Mourinho pode fazer os disparates todos que lhe der na gana. Não trouxe uma mais-valia. Aliás, nos últimos 10 anos ninguém lhe aponta nada de mérito. No entanto, é intocável. Nem os jornalistas, ninguém. Toda a estrutura europeia, quiçá mundial, o Mourinho. O Rui Borges é o inverso. O homem pode fazer maravilhas, pode fazer... Ele tem... acho que o Sporting nunca tinha ganho um clube espanhol. E o Bilbao, em casa, não é um clube espanhol qualquer. O Atlético, o Bilbao em casa, mesmo entre eles, entre os seus pares, o Barcelona também raramente lá passa. Portanto, era um jogo muito difícil. O Sporting, com as limitações que tem muitas, vá lá que agora apareceu-lhe o Pote já está a render, que vai mudar, aliás já mudou, vai mudar toda aquela zona central do campo que o Sporting andava a inventar, até o Diamandé lá chegou a jogar e jogava bem, que é uma virtude do Rui Borges, é que pega neles, olha, vai fazer ali um pescado ali, e normalmente funciona. A estrutura foi buscar ali uns gatos pingados, que aparentemente eram uns gatos pingados, e funcionam bem. Este Soares, quem é que o conhecia? Apareceu ali, pá, ninguém dava nada por ele, nos primeiros jogos que vi, levezinho, assim como é o melhor jogador que o Gyökeres. Pode não ser tão eficiente, mas é melhor jogador a tratar a bola, a aparecer nos espaços. E o Rui Borges fez uma jogatana em Bilbao, que depois aparece nos jornais ou nas televisões 5 minutinhos. Ninguém dá relevância nenhuma ao trabalho do Rui Borges. É uma injustiça, é uma vergonha quando somos tão tendenciosos, porque nós, principalmente na política e numa série de coisas, mas na bola,
somos altamente tendenciosos. Mesmo dentro do mesmo clube. Por falar em tendenciosos, Fernando Jorge, fala-se aqui na Liga, o Sporting tem as graças da Federação e da arbitragem, mas o facto é que na Europa, onde isso não acontece, o Sporting faz este brilharete. A minha questão é esta, será que esse colinho na Liga dá-lhe algum descanso para a Champions, ou o Sporting de mérito próprio tem realmente feito resultados surpreendentes e que tem ajudado também os clubes? Agora Portugal, no ranking UEFA, ultrapassou os Países Baixos, o que lhe permite, pelo menos dentro de 2 épocas, ter o terceiro clube na Champions e, se ficar em segundo lugar, dar até acesso ao terceiro lugar já este ano. O Sporting, e principalmente o Rui Borges, achas que não tem sido dado o mérito devido? Porque o Sporting fez um jogo surpreendente em Bilbao, que é um país, o País Basco, é um terreno bastante difícil. Sim. Há uma coisa que é mais importante do que, às vezes, o que se joga, não é? Que pode-se jogar muito e perder, e pode-se jogar pouco e ganhar, que é a chamada sorte. E o Sporting e o Porto também, além do mérito, como é evidente, pelos jogos que têm ganho, quer um, quer outro, têm tido muita sorte. Porque, de uma maneira geral, quando estão quase à beira do abismo ou quase à beira de perder pontos, há sempre alguém ou um lance que aparece e que fazem um golo. E isso viu-se contra o Nacional e viu-se aqui contra o Atlético de Bilbao. Eu vi este jogo, não foi uma grande partida do Sporting, porque o Sporting entrou a medo do Atlético de Bilbao. O Sporting também não sabe defender, não é uma equipa que defende, é uma equipa de ataque. O Trincão está em baixo de forma. Não foi por acaso que ontem esteve no banco e faz muita falta ao Trincão porque segura muito a bola e faz muitas diagonais e, portanto, é o indivíduo que faz a ligação com o ataque. O Luís Soares, é um peão de brega que ele não para, não está parado, é rápido, é um indivíduo com grande acutilância pelo golo e está lá. Parece nos bons momentos, às vezes falha e a gente diz assim, ei, falha um golo de baliza aberta. Certo que falha um golo de baliza aberta, mas ele está lá. É mais grave não aparecer lá. No lugar dele, mas ele aparece lá. E umas vezes falha, outras vezes marca, e a maior parte das vezes marca. Praticamente vai passar o Gyökeres em termos de golos, portanto, em termos de finalização, vai ser superior ao Gyökeres, acredito nisso. É um jogador totalmente diferente do Gyökeres. O Gyökeres é um jogador na profundidade. O Luís Soares é um indivíduo que também pode jogar na profundidade, mas não tem tanta força como o Gyökeres. Mas mais dentro da área é mais letal que o Gyökeres. E depois o Rui Borges, também com algumas lesões importantes que o Sporting tem, isto é preciso dizer também, e o Sporting tem lesões importantes porque os jogadores que estão lesionados são titulares, tem que começar a lançar, e lançou o Daniel Bragança, que ainda não está em condições, e portanto foi menos um dentro do campo, como foi o Pote ontem, e dentro do campo foi o pior jogador do Sporting, praticamente tocou na bola uma vez e fez um golo. Portanto, cá está a sorte. Não é? Cá está a sorte. Essa sorte é precisa também para os grandes momentos, e o Sporting tem-os tido. Na segunda parte, o Sporting veio mais incisivo e tal, e conseguiu dar a volta, porque o Atlético de Bilbao necessitava também da vitória, não é? E com aquela sofridão de ter que ganhar, não é? Defendeu mal. O Sporting acabou por ganhar um jogo importante. É uma primeira vitória que o Sporting tem fora em Espanha, muito importante. O Sporting fez uma boa carreira e com esta vitória contra o Atlético de Bilbao, conseguiu uma proeza, não é? Que não é muito dos clubes portugueses. Nesta fase agora da Champions League, onde este termos que está feito em termos de campeonato, foi o apuramento nos primeiros 8, não é? Que é muito importante, porque deixa o Sporting de fora pelo menos 2 jogos. São menos 2 jogos que o Sporting vai disputar. E a gente pode dizer assim, além do que vai receber, não é? Do mérito de ter passado, recebe já os 11 e tal milhões. Contrariamente ao Benfica, que vai ter mais 2 jogos e difíceis, não é? Conforme calhou o Real Madrid, também podia calhar uma equipa difícil ao Sporting. E atenção que se o Benfica passar, ou tiver a sorte de passar, que é preciso sorte também, com o Real Madrid, podemos vir a ter aqui um confronto entre o Sporting e o Benfica, em termos de sorteio, que era engraçado. Bem, portanto, o Sporting passa com mérito, o mérito dá-se a quem marca mais golos. O Sporting marcou 3 golos, o Atlético Bilbao marcou 2, ficou pelo caminho, porque fez uma má temporada na Champions League, não é? E, portanto, para o ano a mais, tenham que voltar outra vez. Relativamente à Liga Europa, o Porto, de forma consistente, embora tenha começado a perder logo aos 6 minutos, acabou por vencer o Rangers por 3-1 e carimbar também a sua passagem aos oitavos de final. E também o Braga foi aos Países Baixos a empatar com o Go Ahead Eagles, que também, de forma surpreendente,
garantiu essa passagem. Os clubes portugueses, principalmente agora aqui na Liga Europa, passam os dois diretamente já aos oitavos de final, e bem. Moreno, o Porto realmente é uma equipa, este ano, penso que perdeu uma vez, ou se não me engano, com o Vitória de Guimarães, em casa, para a Allianz Cup, e praticamente ganham os jogos quase todos. E tem sorte. A que é que se Tem deve sorte, isto? como diz o Jorge. Achas que é apenas sorte? Ou é mais alguma coisa? Tem sorte. Não, o Anselmi não transportava o Anzar. Não é? Bem, é verdade que mudaram ali pelo menos 2 centrais, mas não transportava o Azar. Não tinha era a sagacidade e a capacidade que tem. O Farioli, foi a melhor jogada que o Porto poderia ter feito no campo, fora de campo, foi buscar, porque este tipo sabe da poda. Ainda agora neste jogo, ele substitui, troca quatro jogadores, ou 5. E alguns importantes, o Veiga. Portanto, o Farioli, ainda há bocado estava-se a falar na questão por causa do Mora, mantém-os todos, até o Mora, que parece que andava revoltado ali um tempo, porque foi a grande vedeta do ano passado, foi o Rodrigo Mora, aguentou com o Anselmi e ganhou-lhe alguns pontos. E depois, quando este fulano encosta, ele reagiu mal ali no início e tal, e eu até pensei comigo, vai perder o puto, porque nada. Isso é que é um líder, pá. Mantém-o ali, quando entra joga bem, até marca, e os outros estão motivadíssimos, pá. Eles dão, aquelas transições rápidas que o outro sempre quis fazer. Ele agora com esta estrutura tem aquelas transições rápidas, tem uma eficácia defensiva, a recuperação de bola é superior à dos outros todos. O Benfica nem aos calcanhares, nas recuperações de bola nem aos calcanhares. E agora com o Alves naquela zona, ainda vá que não vá, mas nem aos calcanhares. Depois tem golpes de asa, como meter ali o Rosário. Mete o Rosário ali na zona, tipo, o segundo trinco, acabou. Arrumou completamente. É um treinador que lê muito bem o jogo. E lê para dentro e para fora. E lê com os grandes e lê com os pequenos. E não tem imprensa, e não tem nada daquilo que as vedetas têm, como o Mourinho. É um tipo que vai a jogo e ganha. Sem sorte ou com sorte. E não tem os pontas de lança que tem o Sporting, porque o Futebol Clube do Porto, a verdade seja dita, tem o Denis Gol, verdade. Como tu dizes bem, que nem no Lessa jogava, a ponta de lança, e tem o Samu... Não jogava a titular. Que é diferente. E tem o Samu... Não quer dizer que não jogava, podias ter sentado no banco. Que falhou 2 grandes penalidades, e apesar de tudo o Farioli... São fracos. Ainda lhe deu a mão a ver se ele se, portanto, reabilitava. Portanto, o Porto, apesar de tudo... com sorte ou sem ela, consegue faturar e passou aos oitavos de final. Uma palavra sobre este resultado, a sua passagem, e também do Sporting Clube de Braga, que passou diante do Go Eagles. O Porto com duas coisas, com a sorte e com a categoria de ter ganho ao Rangers, que já se esperava, porque é uma equipa fraquíssima. Mas o Porto tem aqui uma virtude que eu estou farto de dizer e vou voltar a frisar. O Porto tem um triângulo na defesa que é dos melhores da Europa, provavelmente, chamado Bedarek, que eram suplentes, já disse isto, suplentes, e o Chior, foram uma dupla terrível, eles ganham quase tudo. Se tirares esses dois, e meteres os dois que estavam lá o ano passado, o Porto sofria golos a torto e direito, porque não é nos laterais do Porto. Os laterais do Porto, quer o Francisco Moura, a defender é fraco, e o Alberto Costa é um trapalhão, só tem altura, mais nada. O resto técnica não tem nenhum, praticamente. Tem muita força. Que ele veio lá do Guimarães e foi lá para o coisa e não se deu porque ele não tem categoria. Não tem categoria para jogar nos Juventus ou noutras equipas de outro nível, num campeonato de outro nível. Não é que a Juventus seja superior ao Porto, não é isso que eu quero dizer. Quer dizer é que é campeonato de outro nível. É preciso dar à perna e ter mais habilidade. Ele não a tem e parece que foi dispensado. Comparar o Alberto Costa. Tomara eu, olha, vou dar um exemplo. Eu troco o Dedico por João Mário. Se calhar os benfiquistas condenavam. Mas eu troco de caras. Se quiserem trocar hoje, que é o último dia do mercado, eu troco, vou buscar o João Mário, que está suplente na Juventus, e troco para o Dedico. Mando para lá o Dedico, parece que o Manchester City está interessado no Dedico.
ou deve ser algum jornalista que deve ter dado alguma coisa para tentar vendê-lo. Dedic, Sudakovs, Ivanovic e por aí fora. Bem, mas voltando ao Porto. Este triângulo aqui, formado por Benarek, o Chior e o Diogo Costa, para o campeonato português, é difícil batê-los. E é o que se tem visto, não é? Por acaso que o Porto até agora ainda não perdeu nenhum jogo e dificilmente vai perder. E depois tem outro jogador que vale por 3. Portanto, o Porto não joga com 11, o Porto joga com 14. Que é chamado o Fró. Se estivesse no Benfica ao lado do Ausner, o meio-campo do Benfica era outro. Porque este Fró compensa fisicamente o PP, compensa o William Gomes ou jogar o Borja Sainz, compensa o Varela, que o Varela sai para lá passar a sarrafada, só mais nada. É um dos tais jogadores que baixou consideravelmente em termos de competitividade, não é por acaso ter ido para suplente, não é? E encostar ao Samu e fazer golos e criar jogadas. Este rapaz joga 90 minutos a um ritmo diabólico. Portanto, isto conta muito numa equipa de alta competição. Depois, esta equipa era expectável que o Porto espetasse uma cabazada. Mas como é que esta equipa pode ser apurada se dá os 3 golos? Se nós repararmos, o primeiro golo é do Emanuel Fernandes, que mete a bola na barriga do Rodrigo Moura. Ele só teve que empurrar lá para dentro. O segundo golo é uma trapalhice entre o defesa central e o guarda-redes, que o Moura está lá e até de calcanhar empurrou lá para dentro. E o terceiro golo é outra vez o Fernandes que de cabeça mete a bola na baliza. Portanto, são 3 golos na própria baliza, basicamente. Portanto, como é que esta equipa ia a algum lado? Mérito do Porto, atenção, porque o Porto também os massacrou ali, obrigam-se a fazer estas asneiras. Ok, tudo bem. Portanto, não se esperava outro resultado que não fosse uma cabazada, porque estes rapazes não jogam absolutamente nada. Só tenho aqui um jogador chamado Gazama, eventualmente poderia jogar no Porto, este extremo, este médio, não sei se é médio ou não, mas jogou naquele sítio ali, é um bom jogador. O resto não jogava aqui em lado nenhum no Porto, fazer o mesmo termo de comparação que fiz com o Benfica. Os jogadores do Porto jogavam quase todos neste Rangers. Desde o guarda-redes até à linha da frente, não é? Portanto, aqui é que está a diferença, não é? Os do Sporting, bem, era meio por meio. Há bocado esqueci-me de dizer isso, mas o Sporting era meio por meio. 5 ou 6 do Atlético Bilbao jogavam no Sporting e 5 também jogavam do Sporting, também jogavam no Atlético Bilbao. Portanto, estão mais ou menos equilibrados e não foi por acaso que o jogo esteve equilibrado e o Sporting ganhou, marcou mais um golo com o Atlético Bilbao. Portanto, uma vitória importante também do Porto, com uma grande campanha também. Aliás, a melhor campanha ia ser o Braga se não tivesse empatado, mas também já se esperava, porque o Braga basicamente precisava de mais um ponto e o Braga jogou para isso. Foi um jogo fraco, também vi. Foi um jogo fraco. Esse o Wales também é uma equipa fraca também, neerlandesa, dos Países Baixos. Também não é nada de especial. E, portanto, o Braga também cansado com mais jogos. É a equipa que já fez mais jogos neste campeonato, atendendo que teve que entrar para as pré-eliminatórias e não sei o que mais. E isso também conta. Portanto, também andam cansados, não têm um plantel muito vasto. Foi um bom empate. E para as equipas portuguesas foi excelente estes resultados, porque passámos os Países Baixos, estamos à frente e praticamente o terceiro classificado neste campeonato vai ter mais uma vaga para as pré-eliminatórias da Champions League, que é importante, não é? E até para menos guerras aqui no campeonato. Então, dos 3, vamos assistir a menos guerras, provavelmente, no campeonato, que se fosse só 2 ou 1, porque da maneira como estava isto a decorrer, que tivessem mais algumas derrotas, eventualmente íamos ter só 1. Vá lá que isto está a virar um bocado para o bom do futebol português. Regressando então à 20ª jornada, o Sporting, Moreno, sem o Ullmann, portanto o melhor jogador, pelo menos ali no meio campo, onde aparece o Pote para fazer o primeiro golo, o Nacional empata e a acabar o indivíduo do costume faz a vitória para o Sporting, o Soares, e o Sporting continua em segundo lugar. Benfica, que poderia ter aproveitado, mas num terreno muito pesado, um grande vendaval, e o Benfica também esbarrou contra aquele guarda-redes que esteve impecável, do Tondela, e o Nulo manteve-se até a final, embora o Mourinho tenha feito aquelas substituições que acabaram por não resultar. Meteu o Bruma, meteu também o Miúdo, que meteu um golito há uns dias atrás, mas acabaram por não conseguir, onde peças-chave do Benfica, que jogaram bem contra o Real Madrid, aqui estiveram um bocado aquém. Falo, por exemplo, do Sheldon, que não conseguiu marcar um gol sequer, nem o Pavlidis,
e muito menos o Ivanovic, que nem sequer entrou. Pois começando por aí, quer dizer, esse é logo um dos pecados capitais do Mourinho. Como é que é possível? Eu até já disse que haverá treinadores, aqueles treinadores à moda antiga, que admitiam que o Benfica não podia, eu não sou tão extremista, que não podia jogar, não deveria nunca jogar sem dois avançados, contra estas equipes, sem dois, pura e simplesmente fazer a linha com dois avançados e acabou. Pronto, já não sou tão extremista a esse ponto, mas que diabo, contra o Arouca, contra o Tondela, se fosse o Arouca, que também jogámos assim, se fosse com o Tondela, empatados na primeira parte, na segunda parte não é de meter um segundo, sentado ao pé dois pontas de lança, tem o senhor 30 milhões, como a Jorge lhe chama, e tem um miúdo que lhe resolveu, em 2 minutos resolveu-lhe, marcou um golo há dias. E não os mete. Depois, aquela primeira substituição, é de longe o que ele faz. A primeira intervenção que faz, que é dupla, ou quase simultânea. Aquilo é mesmo de gozar com as pessoas. Aquilo é de gozar com os benfiquistas. Os benfiquistas são os totós, hoje. Ontem ainda berraram alguns, mas hoje se calhar já o aplaudem de novo. Mas aquilo não existe. Aquilo não existe. Tiram um dos jogadores que poderia tirar algum coelho da cartola, o Sheldrup, que ele de facto o jogo não lhe correu da mesma maneira porque não tinha lá o Valverde. Porque estes também não são tolinhos, este treinador não é tolinho. O Rodrigo Conceição não. 3. Eu queria ir ao Rodrigo. Eu queria ir ao Rodrigo, mas já lá vou. Vê se temos tempo para falar sobre isso. Que esse é o outro lado. Eu até posso falar isso agora. O Rodrigo, se calhar o Benfica vai buscá-lo daqui, aquela estrutura de bananas. Vamos buscá-los daqui a uns dias. Vamos buscá-lo a pagar milhões por ele. Quando o tiveram na mão, não prestava. Não prestava, nem sequer para jogar como jogam os outros miúdos. Que é o que vai fazer estes miudinhos que lá têm agora. Umas vezes leva uns, outras vezes leva outros. Não se define. Porque é preciso dizer-lhe assim, vocês vão entrar de vez em quando e é garantido que é uma aposta firme minha. Aquilo dá uma crença ao jogador inabalável. Ele não. Depois leva. Como é que se sente o miudinho ali o jogo todo a sofrer, a ver Benfica, que serão benfiquistas alguns, a ver que aquilo não rola e ver lá um inoperacional como o Pavlidis, que de facto o Pavlidis, eu até gosto do Pavlidis como jogador e a atitude que ele tem em campo, mas nos últimos jogos, meu Deus, aquilo tem sido uma coisa deprimente, mesmo deprimente. Ontem tem 2 bolas na pequena área, que são golos feitos. Aquilo, o Soares nem sequer, não havia a mínima possibilidade de falhar aquilo. Ele nem se consegue virar. O Bernardo, ainda ele não tinha trocado de pés e o Bernardo estava de cima dele. Isto não funciona. Portanto, o Mourinho, depois tem o outro lado, que é o lado Sudakov. Ele não abdica da utilização. Ainda ontem eu até disse, ele se marcasse em cantos, marca os cantos todos. Se marcasse em cantos, não há um canto que vá com uma bola tensa. É como o Jorge utilizou o termo de o chute de rapazinho. Ele faz uns balõezinhos, depois corre, domina bem a bola. Que categoria? Pois domina. Recebe na esquerda, vem rendilhando, passa pelo meio, passa para a direita e anda naquilo. Não consegue. Quer dizer, como é que uma equipe de alta competição a nível do Benfica pode ter um jogador daqueles e mais? E ser a última bolacha do pacote? É que ele é a estrela da companhia. Ele tira o lugar. Ele tem, por causa dele e do Rios, é que o Orla-se tem andado a saltitar. Que é para poder encaixar aqueles meninos, o outro é que tem que andar. E ele disfarça porque é bom jogador. É de facto o grande jogador do Benfica, é o Orla-se. E disfarça por isso, é que ele depois não joga mal no sítio onde vai entrando. Mas é menos um elemento onde ele está, é que está a jogar bem. E por causa das simpatias e dos milhões, porque ali também haverá a cena dos milhões, há de certeza. E há ali alguém a governar-se com aquela história toda, porque eu não acredito. 5 jogadores que têm ali, que não valem nada, são 150 milhões. Estão ali 150 milhões, pá.
É um absurdo, não pode ser. Não, aquilo é uma coisa que não... E depois, essas entradas do Rafa, eu não acredito num jogo destes. Também estão em causa, é uma questão de mentalidade e como é que se diz, pá, de marreta. Porque num jogo onde o bloco está todo subido, é o único jogo onde o Rafa não podia jogar nem que estivesse em forma. Era um ponto de lança. Claro! O Rafa seria para jogar se o Benfica tivesse, olha, contra o Real, o Benfica encostado às cordas e depois ter o Rafa ou outro jogador rápido, nas mesmas condições, para receber uma bola e depois levar tudo, sair em velocidade. Portanto, e levar um ex-lesionado como o Bru, meter naquela fase do jogo, ele quase que se lesionava outra vez, logo na primeira vez que vai à bola. Que ele torceu os pés, escorregou, fez o pirueta. Portanto, é uma responsabilidade total. E eu não me peçam para dizer bem daquilo que está mal feito. É tudo mal feito. Fernando Jorge, Benfica não conseguiu marcar, embora tivesse grandes chances, com Pavlidis, com Orsnes, com o Sodakov, em frente à baliza, mas com um terreno pesado. Não achas que as substituições deixam muito a desejar e o Benfica perdeu 2 pontos importantes, quando estava a 3 pontos do Sporting, e não podia deixar o barco avançar, principalmente num terreno tão pesado. O futebol tem que ser um bocado diferente. Isto, numa opinião do treinador de bancada. Deixa-me só fazer primeiro ao Sporting e acabámos com o Benfica, só. Que eu até escrevi aqui, do Sporting. Isto foi uma tarde muito chuvosa, tenho estado em Portugal, como vocês veem. O barco leonino estava sem o seu capitão, o Usman. Parece-me que até por motivos de uma possível transferência para o Atlético de Madrid, à última da hora, e ainda não acabou hoje, portanto, até à meia-noite, ainda é possível. Mas os marujos do Rui Borges conseguiram chegar a bom porto. O Sporting bateu o Nacional na 20ª jornada da Primeira Liga, naquele que foi o último embate dos lisboetas na prova, antes do jogo frente ao líder, o Futebol Clube do Porto. Numa primeira parte tremida e com o resultado justo ao intervalo, 0-0, embora a grande oportunidade de golo tenha sido do Nacional, em que teve 3 jogadoras contra um do Sporting, mais o seu guarda-redes, em que ele consegue acertar, não foi o Catano que cortou, ele acertou no Catano. O Catano só esticou a perna e ele acertou com a baliza completamente escancarada. O Nacional tinha ido a ganhar, porque o Nacional jogou melhor a bola até na primeira parte do que o Sporting. Depois o Sporting começou a assentar, o Nacional também baixou as linhas, também não tem o mesmo plantel que o Sporting tem, o cansaço dos próprios jogadores do Nacional, as segundas linhas do Sporting também, que entraram para o jogo frescas, porque o Rui Borges, além de ser um treinador, continua a dizer que é um treinador mediano, mas é mais ofensivo, ou não tem tanto medo como o Mourinho, e mete os jogadores para lá, dá-lhes algumas oportunidades, meteu, e com as substituições que fez, é que acabou por ganhar o jogo. E lá está. Depois outra vez o mesmo, o que eu agora apelidei o Salvador Dali Soares, portanto apareceu 2 vezes, apareceu uma a fazer um grande golo, mas que também me pareceu logo à partida que teria sido, e talvez, fora do jogo, e o VAR converteu, portanto, mandou o árbitro analisar e foi revertido, porque estava fora do jogo o Luís Soares, mas há um grande golo. Há um grande golo e de grande técnico. Não é fácil fazer um golo daqueles. E depois, ao fim, outra vez o Salvador Dali Soares a fazer o resultado final para o Sporting. Portanto, o Sporting, mais uma vez, não fez um grande jogo, mas teve a sorte outra vez por o seu lado, que também é importante. Não é? Pronto. Mereceu com todo o mérito, ganhou com todo o mérito ao Nacional, porque o Nacional só fez um golo e o Sporting fez 2. E, no fundo, ganha quem faz mais golos no campeonato ou numa prova qualquer que a pessoa participe. Relativamente ao Benfica, três coisas fundamentais. Eu pensei que o Mourinho ia ter grandes dúvidas entre meter o Turbin na baliza ou meter o Turbin a avançar de centro. Eu, se fosse treinador, metia o Turbin a avançar de centro e tirar a bola da baliza, porque o Turbin é fraco na baliza. E é preciso não esquecer, e isto é que é importante, que eu não preciso de gastar 150 milhões para ir buscar bons jogadores. Isto é factual aquilo que eu vou dizer. Este Bernardo Fontes já anda há um ano a dizer que é o melhor guarda-redes do campeonato português. Melhor guarda-redes do campeonato português. Dado 50-0 ao Sr. Trubin. E é mais baixo do que ele, pouca coisa. 4 centímetros ou 5 ou 4 centímetros. Também é alto. Bills foi o melhor jogador
em campo. Excelentes defesas. O Benfica falhou lá muitos golos, falhou. Mas o guarda-redes esteve lá. Não foram bolas que bateram nele. Não, ele voou para as bolas. Inclusive uma ao fim, que parece que o Pavlidis falha e bate na cucareta do Pavlidis, porque o guarda-redes ele dá um toquezinho com os dedos. Porque senão vai lá para dentro da baliza. É preciso não esquecer isso. É que há muita gente que não percebe nada de futebol. E até estão a ver na televisão. E depois, até a passar as imagens ao Galantico, conseguem dizer que é o Pavlidis que falha uma bola, que bate na cabeça e nem sequer era canto. Não, não. O guarda-redes defende aquela bola, que senão ela vai lá para dentro. E vai uma tolada, claro que a bola vai bater no Pavlidis e vai lá para dentro da baliza. Portanto, este senhor fez 6, 7 defesas magníficas, que é como diz o Mourinho ao fim, e muito bem. Mas o seu Mourinho, não é? É preciso dizer que, e sacrificá-lo também quando é necessário. Há que elogiar o Mourinho, ou seja, ele o treinador que for, quando procede bem. E por isso é que nós somos os comentadores, para comentar estes jogos. Quando procede mal, tem que dar a mão à palmatória. Quem esteve mal não foi os jogadores do Benfica. Porque os jogadores do Benfica não têm culpa do seu treinador saber aqueles que estão cansados e jogar com alguns. Grande mérito, e em termos de comparação com o Fariola, é por isso que o Fariola, neste momento, vai à frente do campeonato. Porque tem feito uma gestão, se calhar muitos dizem que é mal, para mim é bem feita, entre 4 a 5 baixas. E ele hoje, quando for jogar contra o Casa Pia, agradece que vão verificar que ele vai fazer 4 ou 5 substituições. E é por isso que tem os jogadores todos ali à prova. O Benfica não. Tem descansados, com 30 milhões sentados no banco. Ora, para este jogo, e o Moreno já fez ali muito bem, o Rafa, ele até queimou o Rafa ontem. Mas algum dia, com este terreno pesado, a chover o que choveu, quem joga a bola sabe muito bem que é difícil jogar com este terreno. O Tondela praticamente veio à frente umas 2 ou 3 vezes. Não fez remate nenhum em condições, tirando aquela bola que era de sorte, embora o Trubin tenha defendido. Bateu-lhe no Trubin e ela veio ao poste. Podia ter entrado ou não, mas uma bola de sorte e de um ângulo difícil. Não fizeram mais nada. Portanto, há que ter medo destes indivíduos. Não. Dal tinha que ser substituído, que está cansado. Pavlidis tinha que ser substituído, que está cansado. E depois, eventualmente, quando a equipa estivesse cansada do Tondela, o Pavlidis fazer os últimos 20, 25 minutos, 30 minutos a segunda parte, isso era bestial. Então, mandava lá o Ivanovic, eu, aliás, nem mandava o Anísio Cabral, era logo para a frente, logo a começar o jogo, e o Ivanovic, os dois de ataque, eram 4-4-2 de ataque contra o Tondela. Porquê? Para não perder pontos. Porque o Benfica e o Mourinho têm que se consciencializar e esquecer o primeiro. O primeiro está entregue. O campeonato está mais do que entregue. E vamos ver agora, só se o Sporting vier aqui ganhar, não é? E depois o Benfica ganhar também ao Porto. Aí as coisas podem se proporcionar para o Sporting. Para o Benfica acabou o campeonato. O campeonato do Benfica é tentar o segundo lugar. Não pode perder pontos. O Sporting ganhou, o Benfica tem que ir ganhar. Portanto, exigia-se uma equipa mais ofensiva. Exigia-se que o Mourinho, que mexeu em 2, não mexesse em 2, mexesse em 5. O Otamendi jogou para quê? Para quê? Tem lá o António Silva, muito bem. Foi o único que entrou. E o Banjaki também, o defesa direito. E depois até o tirou o Banjaki. Porquê? Estava a jogar bem. O miúdo. Tudo que faz. Ele é muito melhor jogador que o do Edi, que ele não consegue fazer aquilo. Ainda por cima do Edi, que é um corredor de fundo, de 100 metros, a correr naquele piso. Oh, coitado. Ontem a bola ficava para trás. Portanto, aquilo não é para corredores. Portanto, o Mourinho é o grande culpado deste empate. Grande culpado. Porque há indivíduos que ele tem que os substituir. Tem que manter todos a jogar. Agora repara. E depois há um enganador. Porque anda com muitos indivíduos da B. Onde é que anda esse Rodrigo? Já desapareceu. Era a Coqueluche, já desapareceu. Agora desapareceram todos. O Ivanovic não é dado uma oportunidade, 30 milhões. Não é que ele faça alguma coisa. Não faz. Mas neste jogo se calhar até fazia. Pelo menos desgastava a equipa do Tondela para na segunda parte ele entrar com a cavalaria. E então outra pergunta que eu faço agora. Mas que é preciso... Porquê é que o Trubin... O Benfica teve 2 cantos quase ao fim. Porquê é que o Trubin serve para ir à frente contra o Real Madrid? Vamos comparar o Tondela com o Real Madrid. Nem para menino, nem para os servir lá. Para servir à mesa aos jogadores do Real Madrid. Então, mas o Trubin porquê é que não subiu? Pelo menos armava confusão dentro da área ao Tondela. Se calhar até o agarravam ou qualquer coisa do género. Porque ele fez um grande golo, cheio de técnica. Vejo aí muitos avançados que não têm a técnica que teve o Trubin a fazer aquele golo. Portanto, qual era a dificuldade? Estava com medo de sofrer um golo? Não interessa sofrer um golo. No fundo, sofreu golos na mesma. Perdeu 2 pontos. É uma derrota para o Benfica este empate, não é? Porque agora passa a ter 5 de atraso do Sporting. E o Benfica não. O Benfica tinha que entrar
com os mais frescos. E os mais frescos é refrescar, na minha opinião, refrescar a equipa no mínimo em 50%. Porque os jogadores que estão lá é para jogar. Não é para estarem ali, quer dizer, agora... E depois lançar um indivíduo. As substituições do Mourinho a seguir são todas fracas. Lançar um indivíduo chamado Rafa, que é um indivíduo diferenciado, volto a dizer, mas para o terreno seco e para jogar em profundidade, em velocidade, como é que com um terreno pesado me lança um indivíduo de 1,50 m de altura, quando ele diz que o Benfica tem que ir buscar indivíduos altos? Não, ele tem-os lá na equipa, não joga com eles. Portanto, lançou o Rafa para o queimar. O que é que o Rafa fez? Que eu me lembro, o Rafa tocou uma vez na bola. O que é que o Rafa foi falar para dentro de fazer? O que é que ele estava à espera do Rafa? De uma jogada do Rafa, que levasse 2 ou 3, entrasse para a área dentro e fizesse um golo? Não, não é possível, porque o terreno estava pesado. Quem joga a bola sabe muito bem disto. Portanto, ser Mourinho, põe a mão na consciência, não é? E há outra coisa que eu estou mortinho por ver. É para ver se o Mourinho, que é um indivíduo com estatuto, vai provar aquilo que eu vou dizer agora aqui. Que eu já disse isto, mas vou frisar, que as pessoas às vezes esquecem. É o seguinte. Quero ver quando vier, quando o Rio estiver em forma, quando o Enzo estiver em forma, se ele vai tirar estes que estão a jogar bem, ou este meio-campo do Alsner e do Leandro Barreiro, não é? Que é um jogador que joga 90 minutos sempre à mesma velocidade e tem criado várias situações, criou um penalti que com os outros clubes, nomeadamente o Sporting e o Porto, era penalti, marcavam penalti, portanto isso também tem a sua influência no jogo. O que acontece é que eu quero ver se o seu Mourinho vai manter esta bitola do Alsner no meio-campo, no verdadeiro lugar dele, que ele é o maestro desta equipa, e o Leandro Barreiro, quando esses indivíduos vierem das lesões. Que isso é que eu quero ver, ele encostar os indivíduos que custaram 150 milhões. Que, continuo a dizer, foi um gasto desnecessário que o Benfica teve, que tinha esses 150 milhões no banco e não estava, se calhar, a 12 pontos do Porto. Não tenho dúvidas nenhumas que o Porto hoje ganha no Casa Pia. De uma maneira ou de outra, ganha no Casa Pia. Já estás a dar o prognóstico. A Liga Betclic, os 2 últimos jogos da 20ª jornada. Moreno, o Braga vai ao terreno do Aves que está quase condenado à descida, e o Futebol Clube do Porto, como dizia o Fernando Jorge, vai ao Casa Pia. O prognóstico para estes 2 jogos? O Braga não tem estado a fazer nada. Eu entendo. Optaram claramente, o treinador optou claramente, vai andar ali no tal... ver se arranja o lugar da qualificação para a Liga Europa, vai andar por ali, mas vê-se nos resultados que tem feito cá, os últimos pelo menos, e depois comparando com lá fora, que de facto, por onde passam, tem identidade, coisa que aqui... Já tem feito aí jogos na Liga, pobrezinhos, mesmo pobrezinhos. Que é o que vai acontecer? Não sei, pode ganhar, mas não pode, porque ganha, naturalmente, que é muito melhor a equipe. Mas não há entusiasmo, não se vê entusiasmo deles cá na Liga. O Porto, pronto, o Porto só lhe vai perguntar ao Casa Pia se querem muitos, porque que lado é que os querem, porque de facto o Porto, esta equipe deste Porto não anda a brincar. E não é por acaso. Atenção, acho que golos sofridos só têm 4. Sim. Só têm 4 golos. em 20 jogos, coisa que o valha. 4, é obra, pá. Isto é um feito. Fora as 2 vitórias seguidas e todos esses elementos estatísticos que têm. Pá, são elementos estatísticos que valem o que valem. Mas é melhor mostrar dados estatísticos a este nível do que mostrar a porcaria que o Mourinho tem no currículo. Não é só no Benfica, é no currículo. E nem sequer quero fazer comparações, porque podia falar depois no salário e muitas outras coisas. Fernando Jorge, para ti também a mesma questão, o Futebol Clube do Porto? Não, já disse, o Porto é amplamente favorito neste jogo, sem dúvida nenhuma, porque o Porto jogou esta semana também, e portanto ele vai descansar mais 4 ou 5. Podem contar com isso, não é? E o Porto tem todas as características para jogar bem neste tipo de relevado, abafar as equipas. E atenção que o Porto não está a jogar a mesma coisa que quando começou o campeonato. Se o Porto estivesse a jogar ao nível físico e da maneira, à velocidade que estava a jogar quando o começo deste campeonato, por isso é que ganhou a pontuação, ou começou a ganhar a linha da frente, o Porto massacrava o Casa Pia, que para mim é das equipas mais fracas. Portanto, de uma maneira ou de outra, com um terreno pesado, que vai estar, evidentemente, o Porto tem todas as condições da maneira como joga, com 5
substituições ou 6, ou mais, se calhar, não sei, o Farioli, no mínimo vai fazer essas, o Porto vai acabar os 3 pontos e, portanto, vai ganhar pontos, nomeadamente ao Benfica, não é? Ao Sporting não, que fez a tarefa dele. E depois vamos aguardar para a próxima semana entre o derby aqui no Porto, entre o Porto e o Sporting, para ver se o Sporting baixa. Cá estaremos então, na próxima semana. Obrigado ao Fernando Jorge por mais uma presença. Também obrigado, Moreno, nestes tempos de muita chuva e tempestade. E assim, na Rádio Transforma, termina mais um Passa a Bola. Endereçando-vos um abraço amigo, colocam um like aqui no nosso programa e espero-vos na próxima terça-feira para mais um Passa a Bola, onde vamos abordar os jogos da 21ª jornada da Liga Betclic. Obrigado. Boa semana para todos.